deu ruim aí para dois bolsonaristas graúdos, viu? A Polícia Federal tá aí pegando aliados de um e o Tribunal Superior Eleitoral vai caçar senador bolsonarista aí. Nessa sexta-feira o Ministério Público Eleitoral reiterou aí um parecer e pediu a cassação imediata do senador Jorge Seife, bolsonarista aí que teve a caminhão da família dele pego com drogas, mais de 300 quilos de drogas no ano passado, aliás, retrasado, em 2023. O Jorge Seife está numa situação dificílima. Pior, o relator do caso dele no TSE é um ministro indicado pelo Lula ao TSE. O TSE tem 7 ministros, dos quais 2 são juristas renomados que o presidente da República pode indicar para ficarem 2 anos lá na corte, que pode ser aí estendido para que seja 4 anos. E aí o Lula indicou um jurista que é o atual relator aí do caso do Jorge Seife, que deve ser pautado aí nos próximos dias. E eu vou te falar, a expectativa é de cassação do senador bolsonarista. No máximo, talvez o André Mendonça e o Cássio Nunes peçam vista ou tentem atrasar ali alguma coisa, mas nem isso estão aí achando que pode acontecer. Pode ser aí uma cassação rápida, inclusive alguns acham que pode ser 6-1, que só o André Mendonça fique contra, porque tá feia a situação do Seife. Tem muitas provas contra ele. O julgamento dele seria quase 1 ano atrás, seria em abril do ano passado, para você ver como, quando é contra a direita, nossa, e a justiça é morosa, é lenta, justiça é uma tartaruga manca. Mas, se fosse contra a esquerda, é rápido. Pois bem, o julgamento dele demorou 1 ano, porque no ano passado começaram o julgamento dele, o Ministério Público leu o parecer pedindo a cassação dele, a defesa dele chegou aí a fazer a sua defesa, mas o ministro relator do caso falou, olha, já que a defesa está falando aí que faltam algumas provas, vamos aí intimar os órgãos competentes para que enviem essas provas e a gente vai saber se sim ou se não. As provas chegaram ao TSE no dia 10 de maio do ano passado. Então, de lá para cá, são aí mais de 10 meses em que o ministro simplesmente não pautou. Agora, parece aí que a política, o movimento político lá em Brasília mudou e o ministro e o Ministério Público Eleitoral resolveram, agora é a hora. Então, o Ministério Público Eleitoral foi aí intimado e reiterou o parecer. Qual que é o caso aí? Por que tá para ser cassado o Jorge Seife? É por causa das drogas, Thiago? Não, o caso das drogas dele era que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão da família dele com mais de 300 quilos de drogas. Aí ele falou que não, que a família dele não tem nada com isso, que eles não sabiam. Aí depois ficou ruim, ele falou que não, a gente tinha vendido esse caminhão antes, mas continuava no nome da família, era por isso. Então primeiro a culpa era do motorista deles. Aí depois eles venderam o caminhão e já não era mais deles. Ficou aquela ali, e a gente sabe, né? É igual quando encontraram cocaína no helicóptero de um senador de direita, do Perrella. Nunca foi preso o senador, que era dono da fazenda onde o helicóptero pousou. Nunca foi preso o filho do senador, que era deputado estadual, também Perrella, que era o dono do helicóptero onde estava a droga. É assim. Se fosse alguém de esquerda, prende e joga a chave fora. Aí o que acontece? No caso do Seife, vai dar problema aí a cassação dele, porque ele é quem emprega alguns membros aí da família Bolsonaro. Ele dava ali uma teta pro Renan Bolsonaro mamar, e ele também emprega alguns aí primos, parentes aí, parentada toda da Michelle e do Jair Bolsonaro. Então vão perder aí a tetinha que estão mamando nos cofres públicos. Vai ficar ruim para eles. O Seife, na eleição de 2022, ele usou aviões e helicópteros da Havan do Luciano Hang. Pior, o Luciano Hang obrigou os seus funcionários todos a irem ali num galpão onde o Seife faria um discurso e mandou que eles votassem no Seife. Isso é abuso de poder. O pior, no Brasil não existe mais financiamento empresarial. Empresários não podem financiar a campanha de alguém. Então, você, plantonista, deve pensar, caramba, se um candidato ao Senado em Santa Catarina está em Florianópolis, e aí ele quer ir lá para o outro lado do estado, se ele for de carro, vai demorar várias horas. Na campanha, vai perder várias horas na estrada. Pô, de jatinho, meia hora tá lá. Quanto custa um jatinho?
Quanto custa um voo de jatinho? Alguns milhares de reais. Um voo aí de 50 minutos não sai por menos de 5, 6 mil reais, tá no mínimo. Aí o cara vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí são quantos mil reais que a Avan deu para ele? Pois bem, a defesa do Jorge Seife disse que esse avião não era da Avan e que esse avião foi vendido para outra empresa em junho de 2022 e que por isso não tem como falar que a Avan estava ali financiando a campanha do senador. Só que foi vendido por outra empresa. Não muda nada, não muda absolutamente nada. Continua sendo financiamento empresarial, abuso de poder econômico. Então o argumento da defesa é muito fraco. Aí a defesa falou que não tinha provas ali dos deslocamentos do avião e tudo mais. Pois bem, o TSE pediu, e aí a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e outros órgãos mandaram todos os dados e registros de voos desse avião. E mostraram que, olha que coincidência, o Jorge Seife estava nesse dia, aqui nessa cidade, e o avião também. E aí, o avião foi no mesmo dia para outra cidade. Adivinha quem também magicamente apareceu lá no mesmo horário? Jorge Seife. Ah, e aí no dia seguinte, o avião foi para outra cidade. Adivinha quem também estava lá? Jorge Seife. Será que ele conseguiria ir de carro? E aí alguns deslocamentos mostraram-se impossíveis de se fazer de carro. Deslocamentos que de carro demoraria 4, 5 horas e que o senador aí chegou em pouco tempo no local. Também mostrou-se impossível para o senador fazer de carro todo o trajeto que ele fez durante a campanha. E ele não declarou nenhum gasto de aeronave. Então fica aquela, peraí, você vê aí todas as suas agendas, a gente vê que de carro não ia dar. E você não declarou gasto de aeronave. Então alguma aeronave você usou ou você aprendeu a voar, e você sabe voar aí, senador, ensine as outras pessoas como voar, ou tem coisa errada. No caso, ficou aí provado que tem coisa errada, então o Ministério Público Eleitoral deu seu parecer e agora vai ser liberado para julgamento aí pelo ministro relator. O parecer é o quê? Cassação imediata e 8 anos de inelegibilidade para Jorge Seife. Tá ruim, viu? E o pior é que no lugar do Jorge Seife deve entrar aí um senador do PSD, que é um partido que está na base de apoio do Lula. Então vai ser um voto a mais aí para o Lula no Senado. Claro que o PSD, quando precisa, eles fecham ali com a direita, com a extrema-direita ou contra o governo. Mas nas votações importantes, eles fecham com o Lula. Então vai ser um voto a menos aí para o bolsonarismo e um voto a mais aí para o governo Lula no Senado. Excelente notícia, esperemos aí nos próximos dias. Quando for pautado, eu aviso aqui para você a data para a gente comemorar. Enquanto isso, a Polícia Federal segue investigando ligações aí do PCC, primeiro comando da capital, com muita gente próxima ao Tarcísio de Freitas. Tem uma investigação que prendeu o chefe da segurança do Tarcísio, que eu vou mostrar aqui para você a foto dele, e ele chegou a ficar um tempo preso e depois ele foi solto. Assim que ele foi solto, esse aqui, ó. Assim que ele foi solto, o Tarcísio mandou ali, a assinatura dele, mandou ele ser reincorporado à PM. Esse aqui era o chefe da segurança. Você sabe, chefe da segurança de um político aí importante é alguém da mais completa confiança desse político. Ninguém coloca como chefe da sua segurança alguém que não confie, porque o mais importante para o político, mais do que tudo, é ele estar vivo. Então, chefe da segurança, sabemos aí, é uma coisa bem óbvia. E aí, ele foi preso. Essa operação estava investigando aí, está ainda investigando 6 bilhões que o PCC lavou de dinheiro. E aí, se descobriu que o PCC usou um tipo de empresa chamada Fintech. Fintech é como se fosse banco, é um tipo de empresa que abarca ali bancos digitais, empresas digitais de investimentos, corretoras aí do mercado financeiro que sejam digitais, qualquer tipo de empresa que seja 100% digital e tem ali finanças, é uma fintech. E o PCC usou algumas fintechs para lavar esse dinheiro. Como, Thiago? Eu explico. Eles vendem drogas, e vamos lembrar que o PCC cresceu muito no governo Bolsonaro, porque o maior custo operacional que eles tinham era se armar até os dentes, e esse custo operacional foi diminuído aí em mais de 70% durante o governo Bolsonaro. Então imagina que vamos supor que eles gastassem, é muito mais, tá? Mas vamos supor que eles gastassem ali 10 milhões para se armarem. No governo Bolsonaro, com as armas sendo ali permitidas, e aí eles faziam todo tipo de fraude para pegar essas armas,
eles gastavam só 3. E os outros 7? Os outros 7 reinvestiam para ampliar os seus negócios. E aí foi ampliando muito com a ajuda do bolsonarismo. Quando o Lula tentou fazer um plano nacional de segurança pública no ano passado, o Tarcísio de Freitas foi contra sem nem saber qual era o plano do Lula, porque, pô, vai que o Lula consegue acabar com o PCC e os aliados do Tarcísio vão perder muita grana. Pô, ruim, né? Muito ruim. Lembremos que a tática do bolsonarismo, da extrema-direita, é aponte nos outros o que eles mesmos fazem. E aí o Tarcísio, no dia da eleição, apontou ali que tinha ligação do Boulos com o PCC. Isso, se eu tinha qualquer dúvida de ligação do Tarcísio com o PCC, naquele dia minha dúvida foi para o espaço. Não tenho dúvidas, tá? Aquele dia eu falei, caramba, ele usou a estratégia da extrema-direita. Ele apontou nos outros aí, o que, obviamente, é o que ele está fazendo. E aí, logo depois foi preso o chefe da segurança dele. Pois bem, essa mesma operação agora prendeu mais 3 pessoas e descobriu o seguinte, ó, o dinheiro do tráfico de drogas, que é facilitado aí pelo governo de São Paulo, era enviado para bancos. Esses bancos, fintechs, né, bancos digitais, foram criados única e exclusivamente para lavar dinheiro. Então não é como, olha, tem ali o Nubank, tem lá o Inter, sei lá, tem esses bancos digitais. Não. Imagina, criou-se um banco digital ali, que não era para fazer marketing, não era para ter um monte de cliente, não era para nada disso. E aí criaram o chamado 2GO Bank, que é esse aqui. Para a lavagem de dinheiro dar certo, o banco tem que ter clientes. Então eles pegavam algum dinheiro do PCC e, obviamente, faziam ali marketing e davam um ar de, ó, essa é uma empresa séria. Só que o que eles queriam não era lucrar com os clientes, não, que é o que todo banco quer. Eles queriam ter já uma base de alguns milhares de clientes reais. Para quê? Para que no meio desses milhares de clientes reais, eles pudessem pegar dados de brasileiros, e é muito fácil para quem é dono do banco, só precisa ali do CPF e do nome. Acabou. Ah, data de nascimento, nem isso, o banco é dele, eles inseriam ali no cadastro, ó, CPF tal, nome tal, abriram conta aqui. E aí eles inseriam dinheiro na conta dessas pessoas, eles ali, já havia sistema. Então o PCC ganhava dinheiro, queria lavar dinheiro, eles iam inserindo dinheiro. Só que tem uma coisa, se começar a colocar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões na conta de um CPF qualquer, vai chegar um momento que o COAF, a Receita Federal e outros órgãos vão chegar e vão falar, ô, de onde vem essa grana? E a pessoa vai ser intimada e vai falar, pô, eu tenho essa grana, eu nem tenho conta nesse banco, como eu? E vão descobrir. Então o que eles faziam? Eles fracionavam, eles tinham milhares de contas no nome de milhares de CPFs aí aleatórios, e aí eles colocavam pouca grana em cada uma dessas contas, e aí eles mandavam toda essa grana para criptomoedas, e em criptomoedas eles mandavam para corretoras do exterior. Por quê? Porque aí eles já tinham o dinheiro ali. E aí, como tinha muita transação sendo feita, o banco acabava lucrando. Então, o dinheiro sujo, que era o dinheiro do PCC, parte era enviado para o exterior e parte eles declaravam lucro ali e o dinheiro sujo vira dinheiro limpo no Brasil. E assim eles lavavam dinheiro. Eles chegaram até a fazer parceria com empresas bem grandes aí, fizeram maquininhas, tudo mais. Por quê? Porque quanto mais eles iam lavando dinheiro, mais eles precisavam ter clientes para que eles pudessem colocar ali a lavagem de dinheiro no meio dos clientes. Então, esse esquema foi acontecendo, só que deu um problema, que é quando assassinaram em plena luz do dia ali, com muita conivência da polícia do Tarcísio, um delator no aeroporto de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos é área federal. Aí ferrou. Por quê? Porque área federal é competência da Polícia Federal. E o que o Tarcísio menos esperava aconteceu, que foi o Lewandowski que mandou a Polícia Federal apurar. E a Polícia Federal começou a fazer uma investigação que a polícia do Tarcísio, em aí mais de 2 anos do governo dele, não fez. A polícia simplesmente não investigou. E a Polícia Federal chegou e começou a investigar e descobrir tudo a partir daquilo. E aí, a partir dessa investigação, viram, ó, tem esse banco aqui e tem mais 2 bancos aí, fintechs, bancos digitais, que eram usados para essa lavagem de dinheiro. Aí começaram a prender um atrás do outro. Aí começou a cair o castelo de cartas do PCC com vários membros aí da Polícia Militar e da Polícia Civil de São Paulo. E coincidência ou não, muitos aí da administração do Tarcísio de Freitas. Que coisa, né? Você consegue imaginar como seria o Jornal Nacional se descobrissem, e eu vou falar Tarcísio, e vou colocar ali o nome Lula,
porque a imprensa coloca o Tarcísio como adversário do Lula em 2026. Então são os dois candidatos aí à presidência. Você consegue imaginar se descobrissem o chefe da segurança do Lula ligado ao PCC? Como seria o Jornal Nacional? Provavelmente o William Bonner estaria com um rojão soltando fogos de artifício e seria aquela edição de 40 minutos de pancadaria pra cima do Lula. Mas como é o Tarcísio, não saiu o nome dele, não saiu nada ligado ao Tarcísio. As únicas vezes em que a Globo fala, eles falam assim, policial militar de São Paulo. Pô, mas não é ligado ao Tarcísio? Não, esquece. Esquece. Se precisar citar alguma coisa, cita ali, ó, o cargo do cara, mas nem cita governo de São Paulo para não ter chance da pessoa ligar os pontos, não. Quando a Globo fala alguma coisa que é contra, que pode ser contra o Tarcísio, eles não deixam pontinhos facinhos de ligar, não. Eles deixam um monte de coisa para a pessoa não conseguir ligar o crime ao criminoso. É assim que é feita a cobertura da imprensa. Mas a gente aqui no Plantão Brasil fala as verdades que a imprensa não quer, por isso que eles odeiam tanto o Plantão Brasil, que a gente atrapalha o projeto T, que é o projeto Tarcísio 2026 aí da Globo. Pois bem, eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!